Olá, hoje a gente vai fazer um vídeo de como se faz as unhas. É um tema super interessante e muito corriqueiro dentro do universo do violão, da guitarra, né? O tema das unhas é sempre uma incógnita, né? Como é que se faz e tal. Eu descobri um sistema de unhas de gel alguns anos atrás. São equipamentos franceses que eu conheci em Paris e realmente tem uma durabilidade muito boa e tal. E eu, de alguma maneira, eu desenvolvi a minha forma de fazer pela praticidade. Às vezes você está viajando demais, está fazendo turnês e tal, e é difícil encontrar, né, um salão de beleza, enfim, alguém que saiba, né, que existe unha postiça também para tocar o violão. Então eu vou mostrar para vocês hoje passo a passo de como eu faço essa manutenção das minhas unhas. É interessante a gente começar o vídeo hoje mostrando, eu tô sem as minhas unhas postiças há mais ou menos uns 20 dias, que o ano está começando agora, de 2020, e eu dei uma folga para as minhas unhas, eu tirei as unhas postiças e tratei as minhas unhas com óleo, né, para dar uma revigorada na saúde natural das minhas unhas. Agora, como amanhã já começa a função, tem ensaio com orquestra, enfim, a gente cai na estrada, tá na hora de começar a colocar de novo as unhas. Então, eu começo aqui no primeiro passo com vocês, mostrando as minhas unhas naturais. Então aqui elas estão curtas, né? O interessante dessa história do gel é que você consegue aumentar o tamanho da unha, como se fosse um milagre, assim, uma coisa que até alguns anos atrás era meio que impossível você conseguir ter esse tipo de recurso, né? Então normalmente quando eu tô com uma unha postiça, eu faço uma manutenção delas, eu nunca tiro elas de fato, até porque seria uma coisa agressiva, né? Você arrancar, cada vez que você arranca alguma unha postiça, que você lixa, você de alguma maneira também tira um pouco de queratina, um pouco da camada da tua unha. Então eu aconselho sempre a lixar com muito cuidado, né? Com muita parcimônia. Nesse caso aqui eu nem deveria lixar, eu vou só passar uma leve lixinha aqui para o produto ter mais aderência, para o produto conseguir entrar mais e fixar, né? Isso é muito importante também. Eu uso essa lixinha aqui, muito de levezinho, assim, muito de levezinho. Quando ela começa a ficar um pouquinho mais áspera em cima, é que significa que o produto ele vai penetrar mais e você tem a chance de ter uma unha que tenha mais força, né? Que ela não caia com facilidade. Pronto. Esse é o passo primeiro. A gente passa um produto que é um gel bonder, é como se fosse um produto que vai fazer a ligação com o gel. Ele vai ajudar ao gel se fixar, né, para depois a gente levar ao forno, que esse gel realmente ele endurece com a luz, né, ultravioleta, o gel se enrijece e aí a gente consegue ter a unha forte que a gente deseja. Aqui a gente passa isso como se fosse um esmaltezinho mesmo, tá vendo? Em toda a superfície da unha. Bom, com o forno ligado você leva as unhas. Normalmente o pessoal fala que é 5 segundos, que não precisa tanto tempo. Eu deixo mais, né? Pela experiência assim, já deixo mais ou menos pelo menos uns 30 segundos, 40 segundos, para que isso fique bem sequinho, né? Pra gente conseguir colocar depois o gel em cima desse produto. Bom, depois disso vem a parte que eu acho que é mais importante aqui nesse processo todo, que é de você modelar a unha. Você pega um suporte como esse e ter aonde alongar a unha. Você precisa disso aqui, ó. Tá vendo? Você coloca embaixo da unha, faz a curvinha aqui, ó. Até o fundo lá. E deixa ela bem firme, tá vendo? Essas abas todas são super importantes nos cantinhos, ó, para você conseguir modelar a unha. Isso aqui
no lugar certo. Nós vamos agora para o momento mais, assim, realmente mais importante desse processo, que é a colocação desse gel aqui, que é um gel de Marseille, Building House Advance. Aqui está o gel. Você tem que ter um pincel e aí você passa uma camada. Aí você modela a unha. Eu normalmente deixo um pouquinho maior nessa parte de cá, que é a parte que eu mais ataco a corda do violão, tá vendo? Nem que sobre um pouquinho e depois você tira com a lixa. Mas o importante é que essa parte aqui fique bem salientada, né? Quando você exagera, você tira um pouquinho e tenta deixar ela linear. Você moldou ela tá com a forma da unha, liga novamente o forninho e leva ao forno. Tem que prestar atenção porque dá uma queimadinha às vezes. Isso é sinal que o silicone está fazendo efeito, que ele está endurecendo com essa luz UV, né, ultravioleta. Por isso é bom o chimarrão nessas horas de intervalo aqui. Você tem um companheiro para ficar se hidratando e ficar conversando com o tempo. Bom, isso aqui foi, vocês estão vendo? O que eu faço? Eu tiro, olha a capinha, olha aqui o tamanho que tá a unha. A gente vê o tamanho que tá a unha, a espessura dela. Essa unha tá ótima, por exemplo, o tamanho dela tá bem grande, tá vendo? Mas depois eu lixo, não tem problema. Eu vou botar um pouquinho mais do gel. Eu não preciso mais agora do suporte. Eu já tenho aqui a base que eu preciso. Aí eu já vou direto nessa base. Levo de novo. E assim, sucessivamente, você vai colocando unha por unha. Normalmente, quando a gente pega a prática da história, você já faz elas meio que juntas, né? As 3 unhas juntas. E usa uma fornada só para endurecer. Mas isso é com prática, né? Nas primeiras vezes você tem que ir fazendo uma por uma e tal, para se certificar também que estão bem feitas e tal. Então a gente chega ao final desse processo, que é de levar as unhas ao forninho, né? Para endurecer o silicone. E o resultado tá aqui. Eu vou desligar e tô mostrando, tá vendo? Ela fica bem tosca, né? Porque tem um bando de unha sobrando aqui, que você agora vai ajeitar com a lixa, né? Ou pode ser com a maquininha, com a lixa elétrica, ou com a tua própria lixa manual. O último produto que a gente usa para finalizar é esse líquido aqui, um líquido azul, que se chama Liquide Definition. Isso em francês, né? Eu não sei como é que é o nome disso em inglês, enfim, em português. Parece um tipo de acetona que ela finaliza, parece que ela fecha os poros assim desse produto do gel, né? Que normalmente é legal você ter um algodãozinho, né, para secar e tal. Eu já, como tenho prática, coloco um pouquinho em cada unha e isso aqui fecha a unha, tá vendo? Aí você sente já que fecha a unha, como se fosse é um produto mesmo que ele tem tem essa função, né, de ser o finalizador do processo todo. Bom, chegando no final do processo aqui de feitura das unhas, aqui eu mostro como elas ficaram, né, depois de serem lixadas. A gente está pronto aí para uma bateria de concertos. É uma profissão bastante curiosa, né? Então quando você se der conta né, que tem uma pessoa assim com a unha grande em só uma das mãos, você pode quase ter certeza aí que ela toca violão. É bastante original essa profissão, esse modo de vida. Mostro para vocês aqui um pouquinho do som.